Shalom. Shalom. Estou agradecido pelo aumento do número de pessoas que estão encontrando nosso canal e assistindo nosso conteúdo. Nosso propósito principal é simplesmente oferecer ensinamentos bíblicos com esperança, com o propósito de ser uma bênção para você. Ser um instrumento que possa te ajudar e fazer crescer e amadurecer sua fé, te tornando mais agradável e mais útil a Deus. Em outras palavras, para ser um servo que agrade a Deus. Esse é o nosso objetivo. Eu percebo que nem sempre iremos concordar uns com os outros, sem problemas. Antes de começar, gostaria de fazer algumas observações pessoais nesse episódio. A primeira delas é que não tenho tempo para olhar os comentários que as pessoas escrevem. Por exemplo, no canal do YouTube, ou ler os e-mails que recebemos. Temos uma diretoria que frequentemente lê os comentários. Se há algo em que eles acreditam que eu deva tomar conhecimento, então eles me enviam. A minha esposa também, ela dá uma lida nos comentários e se há algo significativo, especial, ela manda para mim. Mas em termos gerais, eu não enfatizo as respostas para as pessoas. Mas surgiram algumas questões que eu acho que eu deveria comentar, e a diretoria concorda com isso. Em primeiro lugar, quando eu me refiro ao livro do Apocalipse, algumas vezes eu utilizo o termo o Apocalipse de João. E por que eu faço isso? Tanto na faculdade de teologia, quanto no seminário, quando os professores falavam desse livro, era assim que eles o chamavam, o Apocalipse de João. De fato, eu tenho em mãos uma Bíblia em inglês, a Bíblia do Rei Jaime. E eu olho no título desta Bíblia do Rei Jaime, que diz o Apocalipse de São João. É muito comum que ele seja referido assim. Então, porque ele é o autor, ele teve essas visões e as escreveu, tendo sido inspirado pelo Espírito Santo para escrevê-las perfeitamente. É claro que, quando começamos a olhar na Bíblia, vemos o Apocalipse do Messias Yeshua de Jesus Cristo. Este é o conteúdo. Mas quando você se refere ao nome do livro, é muito comum. Por exemplo, a maioria dos ensinamentos que dou durante o dia não são em inglês, são em hebraico. E em hebraico, o livro do Apocalipse se chama Hazon Yohana, escrito, por exemplo, Delati. Em sua tradução do grego em hebraico, Hazon Yohana significa a visão de João, um outro termo para Apocalipse. Então, se isso foi um problema, se isso provocou alguma confusão às pessoas, eu peço desculpas. Eu sempre pensei desse jeito e aceitei a forma como se referiram a mim, os mestres, professores e outros estudiosos, quando olhava no material. Então, é uma referência à autoria, de quem é, e não ao conteúdo. Lembrando que o conteúdo, como muitos de vocês corretamente relatam, é o livro sobre a revelação do Messias Yeshua. O autor é João, mas o conteúdo é do Messias, para que tenhamos uma melhor visão ao compreender nosso Salvador quando ele retornar e o que ele irá fazer nos últimos dias. Há algo mais que gostaria de comentar que, claramente, foi um erro de minha parte. Eu não tenho problema algum em admitir que cometi um erro ou uma falha, ou que eu simplesmente me enganei. Eu quero acertar as coisas, pois queremos ser uma fonte de verdade, não de confusão. E falando sobre um dos episódios do Curtas do Apocalipse, intitulado Absinto, eu usei um termo errado. O termo que eu queria usar era asteroide. Algumas pessoas, e eu discordo desse pensamento, veem esse fenômeno do absinto como sendo um asteroide. Eu não penso assim. Eu acho que é uma coisa sobrenatural que Deus causa, que não tem nenhuma explicação humana, lógica ou científica. É algo novo e diferente, mas vamos deixar isso de lado. Ao falar sobre isso, usei o termo androide, que é errado. Sem querer me desculpar,
Mas já como uma forma de explicação, nós usamos o termo Android para telefones, tablets, etc. Nós temos aplicativos para Android. Então, eu simplesmente acredito que era o que estava na minha mente. Eu queria dizer asteroide, mas o que saiu foi Android, que é a palavra errada. Portanto, peço desculpas por isso. O que eu gostaria de fazer neste episódio é realmente voltar a falar algo sobre o qual já abordei anteriormente. Eu também já fiz um episódio do Curtas do Apocalipse sobre os 4 cavaleiros do livro do Apocalipse. E quero concentrar no primeiro. Quando nós olhamos e ensinamos isso, mas apenas como revisão, nós vemos que o Cordeiro, obviamente o Messias Yeshua, que ele está abrindo selos e quebrando-os, deixando que o conteúdo que está dentro daquele selo aconteça. Ele não é a causa deles. Estas não são coisas que Deus diz. Eu quero que elas sejam. Elas simplesmente são coisas que estão acontecendo. E acontecem quando Deus permite. Não é a causa. E Ele pode usá-los. Se olharmos para os primeiros 4 cavaleiros, e chamo sua atenção para isso, eles estão relacionados com o quarto de uma forma especial. É como se o 4º selo fosse um composto dos 3 primeiros. E nós encontramos os termos morte e inferno, que vem logo após este, para que nós saibamos a origem, a fonte destas coisas. Para este episódio, eu quero focar no primeiro cavaleiro, aquele que se senta no cavalo branco. Como disse, vamos basear a leitura do texto em grego, que eu vou traduzir e responder a alguns questionamentos que ouvimos para comprovar meu ponto de vista. Diz aqui em Apocalipse, capítulo 6, e vamos começar no versículo 2. A palavra diz: "E eu vi", ou eu olhei, e vi um cavalo branco. Eu fiz menção que este cavalo branco é como se fosse falso, porque sabemos que no livro do Apocalipse, capítulo 19, o Messias vem num cavalo branco. E esta é uma aparição falsa. Esta é uma delas. E eu acredito que seja o falso Messias, o anticristo. Coisas assim são para ele. São visões daquilo que irá acontecer. E então, diz a palavra: "E eu olhei e percebi um cavalo branco, e aquele." E vejam como isso é interessante, pois fala de alguém que está sentado nesse cavalo. A palavra está no masculino, que fala sobre alguém que está fazendo algo. E ainda descreve alguém que está sentado sobre este cavalo branco, que diz Heavy Toxan. Toxan é de onde pegamos a palavra tóxico em português. E o que as pessoas têm feito? Deixe-me dizer que eu sou totalmente contra usar truques sensacionalizando as coisas para que as pessoas assistam, para que as pessoas fiquem animadas ou algo parecido. Precisamos ter cuidado. Algumas pessoas dizem que eu sou um falso profeta. Eu nunca me referi a mim mesmo como um profeta. Eu também nunca profetizei. Você pode até me chamar de professor falso, mas não um profeta falso. De jeito nenhum eu desempenho esse papel como profeta. O que eles disseram foi, e ao olhar para isso, vemos que isso é tóxico. E porque uma coroa, se continuarmos a ler, vamos voltar a isso, porque uma coroa foi dada. Eles estão dizendo coroa tóxica. E se corona significa coroa, isto é, o coronavírus que está acontecendo, avançando. E a isto que se refere este primeiro selo, este cavaleiro que está sobre o primeiro cavalo, que é branco. E permita-me dizer que eu discordo veementemente desta interpretação. Mas sabe o que é interessante?
Algumas das pessoas que apresentam esse ponto de vista são pré-tribulacionais em sua visão do arrebatamento. Considerando o ponto de vista dessas pessoas, o arrebatamento acontece depois do capítulo 3, entre o capítulo 3 e o capítulo 4, ou quando João é chamado, no Apocalipse 4:1. Eles interpretam isso como se referindo à igreja subindo. Percebe a inconsistência? De repente alguém diz: eu acredito no arrebatamento pré-tribulacional, mas eu acho que o cavalo branco partiu, e é o coronavírus. Bem, se você for pré-tribulacional, de acordo com aquela doutrina, aquela visão, o cavaleiro vem após o arrebatamento. Então é perceptível a inconsistência, e a razão pela qual eles não resistem é porque eles são tão comprometidos em usar algo para sensacionalizar, para chamar atenção para si mesmos, que eles transmitem algo que é ridículo. Está claro aqui que o que se refere por estes dois termos, toxan e bou, é uma arma, pois fala de um meio de luta. E por que isso é importante? Você tem que se ater com o contexto, pois está escrito na palavra que aquele que está sentado sobre o cavalo branco, tendo um arco, recebeu também. O que ele recebeu está registrado na palavra Stefanos. Em grego, Stefanos é uma coroa e diz respeito à autoridade e governo. O que a Sagrada Escritura está dizendo é que alguém com poder está vindo. Ele vai portar uma arma, o que irá permitir que ele a utilize e assuma a autoridade. Observe o contexto. O que diz aqui? Que ele sai para conquistar. E a palavra conquistar significa controlar, significa estar no poder. Então, este que tem o arco está no poder. Não se está falando sobre uma doença que está avançando, que essa doença tem autoridade, que a doença reina. Isso não é uma exposição bíblica apropriada. Ela é falsa. E continuando, lemos: ele sai para conquistar de forma que possa conquistar. Ele está falando sobre uma mudança no governo, uma mudança de regras, uma mudança de autoridade. Agora, será que esse coronavírus seria um precursor? Pois assim eu falaria dele. Eu o vejo como nos dando uma antecipação, nos dando um sentido. As pessoas geralmente imaginam como essa marca da besta, que não pode ser comprada ou vendida ou algo assim. Agora vemos que algo está acontecendo. Se você não concordar, como alguns países também não, em receber a vacina, e claramente, já disse isso em inúmeros outros ensinamentos, a vacina não é a marca da besta. Por quê? Porque a marca da besta é estabelecida pela lealdade. Para que alguém receba a marca da besta, tem que jurar fidelidade. Eles concordam e se submetem à autoridade publicamente para conseguir essa marca. A marca é um evento único. A marca da besta é um evento único. E pode ser tanto na sua testa ou no seu antebraço. E essa informação não é descrita. Não tem nenhuma vacina que seja colocada na sua cabeça. E como já disse em outros ensinamentos, quando você olha no contexto bíblico, você deve se lembrar daquilo que se chama tufilin. Em grego, tufilin são os filactérios. São aquelas caixas colocadas no seu antebraço e na sua testa para que se pense de acordo com os mandamentos de Deus e se comporte de acordo com os mandamentos de Deus. Então, o que está se falando aqui sobre a marca da besta é a fundamentação. Não é uma vacina relacionada a algum vírus tóxico que está avançando. De fato, eu até discutiria que o coronavírus não é tão tóxico, não é algo que seja tão mortal. Na verdade, somente uma pequena porcentagem de pessoas que pegaram o vírus morreram. A maioria das pessoas estão tendo casos mais leves e se recuperaram muito bem, sem ter que recorrer à vacina. Mas,
dizer que este primeiro cavaleiro está relacionado com o coronavírus é muito falho. Acaba com a intenção de um novo líder indo à frente. Um falso líder que está num cavalo branco, que tem o poder, que é esta arma, que ele vai e ele conquista e assume autoridade. Isto é o que a Sagrada Escritura está dizendo. Não ter nada a ver com o coronavírus faz este caso parecer diferente. Novamente, podemos receber fortes de como os governos podem exercitar um controle crescente, uma autoridade crescente, e impedir que as pessoas façam certas coisas. Uma vez mais, você não fica preso se foi vacinado ou não. Você pode sair e comprar sua comida, você pode pagar seu aluguel. Então, as pessoas que estão lutando para tentar, de alguma forma, sensacionalizar e usar como coisas artificiais, dizendo que esta é a marca da besta, ou que o primeiro cavaleiro é o coronavírus, isso é uma exposição bíblica muito falha. É como se alguém estivesse tentando pegar algo que está acontecendo e distorcesse a Sagrada Escritura para convencer as pessoas disso. Estas pessoas são perigosas, não possuem integridade, não são pessoas que estão usando metodologias exegéticas, apropriadas, ou a hermenêutica, ao lidarem com a Sagrada Escritura. Por isso, devem ser evitadas. Não se desvie, não deixe que as pessoas contestem o simples significado do texto. Sabemos que haverá alguém que está vindo, que será revelado, e ele terá uma arma, que provavelmente é um exército, se considerarmos o que vemos no segundo cavaleiro, que irá tirar a paz desse mundo e entrar num período de grande instabilidade. Isso é o que estamos vendo. Então, precisamos ser pessoas que não se deixem levar pelo entusiasmo daqueles que sensacionalizam a Sagrada Escritura, distorcendo as palavras para dizerem algo que não é o que está escrito. Vou fechando por aqui. E até nosso próximo episódio, que você estude aplicadamente para ser aprovado e possa ter aquele testemunho que agrade a Deus. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.